Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de Sociologia do terceiro ano. Vamos continuar aqui o capítulo sobre violência e desigualdades sociais e vamos para a última parte desse capítulo, tá? Vamos iniciar aqui a partir da página 289, tá? Para a gente terminar o estudo sobre esse capítulo, tá? Relembrando o que a gente já viu nas aulas passadas, né? A gente começou vendo a questão da violência no Brasil, como é que ela se dá nas últimas décadas, e na segunda parte do texto a gente começa a falar sobre as desigualdades sociais e como elas estão intimamente ligadas com a questão da violência, né? Como que essa distribuição de renda tão injusta que é no Brasil, né? Onde um grupo minoritário de pessoas, que são os ricos e super ricos, ficam com todos os privilégios da sociedade, enquanto que a grande maioria da população não pode usufruir dos direitos básicos da cidadania, tá? Então o autor ele coloca aqui nesse livro, né, esses motivos, né, para a gente debater e entender por que a violência no Brasil ela não para de aumentar, tá? Então vamos continuar aqui a partir da página 289. Acompanhem aqui comigo, ó. Os números apresentados neste capítulo mostram que o Estado tornou-se mínimo para os pobres. Para os ricos, entretanto, é máximo, diminuindo os gastos sociais a cada ano. O Estado neoliberal agrava ainda mais a situação daqueles que estão fora do mercado de trabalho. A desigualdade social que atinge milhões de pessoas no Brasil está relacionada também à falta de cidadania. Estamos falando de indivíduos que não têm direitos sociais, civis e políticos, mesmo que estes sejam plenamente garantidos pela Constituição brasileira. Então, galera, aqui ele coloca que isso vocês já devem ter notado várias vezes, é, como a gente mora em bairros pobres, a gente nota a diferença de tratamento que se tem na mesma cidade, só que dependendo do local que você mora, o tratamento ele é diferente, né? A sua cidadania ela é diferente dependendo do local que você habita, tá? Então, por exemplo, quando sei lá, se um caminhão passar e derrubar fios da rede pública, né, tanto de energia quanto de telefone, no bairro onde você mora, demora muito tempo até que as empresas venham consertar e você reclame, ligue, passa um dia, 2 dias, 3 dias. Quando isso acontece num bairro nobre, como aqui de Fortaleza, como a Aldeota, né? Benfica, é tudo resolvido no mesmo dia, em poucas horas, tá? Por quê? Porque, infelizmente, é assim que se trata. Bairros onde o Estado ou então as grandes empresas sabem que tem pessoas de maior poder aquisitivo, eles resolvem as coisas logo e nos bairros onde tem as pessoas com menor poder aquisitivo, essas coisas não são resolvidas, tá? A questão da cidadania, então, se você é um jovem de, sei lá, de 16, 17 anos que está de noite na rua, num bairro pobre, a abordagem que você vai receber da polícia, ela vai ser bem diferente dependendo do bairro onde você está. Se você estiver num aldeota, num bairro rico, né, e estiver trajando roupas melhores, isso tudo vai determinar o tipo de abordagem que você vai ter. E a gente cansou de ver isso nos jornais nos últimos tempos, né? é, Abordagens policiais em comunidades, né, onde os policiais agridem as pessoas e nos bairros nobres, nos condomínios, né, de luxo, aonde muitas vezes o cara está cometendo um crime lá, o soldado fica de braço cruzado porque ele não pode fazer nada contra o cidadão ali, né, entre aspas, que está se exaltando, né? Mas na comunidade ele não quer nem saber e agride as pessoas. Claro, nem todos os policiais agem dessa maneira, mas está cheio de casos aí provando que, dependendo do local onde a pessoa está, da faixa de renda que ela tem, muitas vezes é o tratamento que ela tem pelo Estado, tá? Aí continuando, ó. É... A desigualdade social que atinge milhões de pessoas no Brasil está relacionada também à falta de cidadania. Estamos falando de indivíduos que não têm direitos sociais, civis e políticos, mesmo que estes sejam plenamente garantidos pela Constituição brasileira, né? A gente já leu essa parte aqui.
O sociólogo Pierre Bourdieu, de 1998, diz que o mundo globalizado não produz riqueza para todos. Pelo contrário, para a classe trabalhadora, ele estabelece um mundo de precariedade, ou seja, o trabalho se tornou uma coisa rara, desejável a qualquer preço, e aqueles que têm trabalho fazem qualquer coisa para mantê-lo. Isto leva à competição generalizada, à luta de todos contra todos, destruindo-se aos poucos os valores da solidariedade humana. A precariedade afeta homens e mulheres, tornando o futuro incerto, impedindo a crença em algo melhor, ou podendo gerar a resignação de que tudo é assim mesmo e não tem mais jeito. Então esse sociólogo aqui ele coloca que nesse mundo moderno neoliberal há uma competição gigantesca pelo trabalho nas classes mais baixas, na classe trabalhadora, e essa competição desenfreada, ela vai causar, né, o fim dessa fraternidade entre os seres humanos, aonde que isso pode explicar por que a gente acaba banalizando tanto a violência e casos que afetam o outro, a gente acaba perdendo a empatia com o outro. Continuando, ó. Segundo o geógrafo brasileiro Milton Santos, a competitividade atual tem a guerra como norma. Há a todo custo que vencer o outro, esmagando-o. Isto se reflete nos individualismos na vida econômica, na ordem política, na vida social e cotidiana. Ou seja, nos comportamentos que significam o desrespeito às pessoas e que se tornam a base e a justificativa, continuando aqui, de grande parte das relações sociais atuais. A partir desse entendimento, o que resta à classe trabalhadora para tentar sobreviver, conseguir comida, roupa, remédios, educação, saúde e uma casa para morar, etc. E se aparecer uma forma de ganhar dinheiro fácil, que não exija qualificação técnica ou escolar, fornecido por cursos em que, pelas suas condições objetivas de vida, ele dificilmente terá a chance de ingressar? Já que não se pode contar muito com os serviços do Estado, hospitais públicos, escolas, saneamento, etc., e como só se conseguem empregos sem qualificação, resta então ou ganhar no máximo um salário mínimo, que mal paga o aluguel de uma casa, ou se integrar ao chamado capitalismo de pilhagem, qual seja o mundo da criminalidade e do narcotráfico. Então ele coloca aqui, galera, nesse trecho, que o mundo moderno ele tá tão complicado para a classe trabalhadora e que é uma grande competição, e nessa competição aqui você precisa ter essa qualificação, tá? Então, por exemplo, quem não tem qualificação, como ele coloca aqui, vai ficar restrito a um salário mínimo, né? Que por lei a gente entende que é o mínimo que o Estado ele diz que as empresas, né, e o próprio Estado devem pagar a um trabalhador pelo seu trabalho mensal, tá? Mas o salário mínimo a gente está cansado de saber que ele não dá para uma família grande sobreviver. Não dá para uma família normal sobreviver de maneira digna, tá? Então, falta itens básicos, tem a necessidade para quem tem um salário mínimo. E muitas famílias nem um salário mínimo conseguem, devido à tamanha competição pelo emprego. Então ele coloca aqui que muitas pessoas, né, principalmente das classes mais baixas, elas acabam vendo outras alternativas que não seja essa qualificação, porque em muitos casos a pessoa até se qualifica demais e mesmo assim não consegue bons empregos. Em outros, ela simplesmente não tem a vontade de se qualificar. Nem todos têm essa capacidade ou a vontade de querer se qualificar. E aí é que surgem essas oportunidades para ingressar numa vida do chamado dinheiro fácil, né? Que de fácil, não sei como é que alguém pode achar que uma vida na criminalidade pode dar dinheiro fácil. Fácil não é, que quem entra na criminalidade está correndo risco de vida o tempo todo. Então, que dinheiro fácil é esse que você está colocando a sua vida em risco, tá? Então, vamos lá. Continuando. Claro que nem todos escolhem este caminho.
Felizmente, existe uma grande maioria de pessoas honestas e batalhadoras que procuram incansavelmente outros caminhos, muitas vezes com sacrifício, trabalho de dia e estudando à noite, e não o mais fácil, entre aspas, né, de novo, que na verdade trata-se de uma grande ilusão, pois praticamente a totalidade desses adolescentes e jovens acaba morrendo antes de amadurecer na vida. Isso aqui, galera, todos vocês devem saber disso, né? Se não sabem, tem que tomar consciência que a maioria dos jovens, né, que entram no mundo do crime, eles não duram, tá? Então, as estatísticas de mortes no Brasil a cada ano, elas aumentam muito, principalmente na faixa entre 16 anos e 25 anos de idade. E homens de 16 anos e 25 anos de idade, porque são os que são recrutados para a vida no crime, tá? Então eles não conseguem viver, como eu acabei de falar aqui, tem no texto falando que seria uma vida fácil, mas está bem entre aspas, porque como é que é uma vida fácil se você coloca a sua vida em risco a cada momento, então tem que lutar para sobreviver. Então eles ganham dinheiro, ganham muito dinheiro através do crime, mas em compensação não tem como desfrutar desse dinheiro, tá? Então, o Brasil, ele é um local onde os jovens eles estão morrendo, 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 né? E a gente precisa tomar consciência de que o caminho da legalidade, o caminho do trabalho, da qualificação, de estudar, esse é o único caminho. O caminho da criminalidade ele não vai dar um futuro, a não ser que você não queira viver mais do que os seus 30 anos, tá? A não ser que seja essa a alternativa. Continuando. Mas para entender o submundo da criminalidade, da violência, das balas perdidas e do tráfico de drogas, é necessário entender a estrutura social que está por trás de tudo, pois a maioria das pessoas não escolhe por gosto o pior para suas vidas. Continuando. E ainda sou culpado por tudo. Vamos ler essa parte aqui, galera. Falar em violência na atualidade requer alguns cuidados. Toda forma de violência deve ser repudiada. Entretanto, será que existe somente aquelas formas de violência que lemos nos jornais e vemos na televisão? Alguns aspectos da violência que analisaremos servirão de exemplos para percebermos a sua relação com o capitalismo, com a essência da cidadania e com as políticas do Estado neoliberal. Poderíamos iniciar afirmando que a violência em si significa cometer danos a uma pessoa pelo uso da força, matar, ferir, prender, roubar, humilhar, explorar, trabalho alheio, etc. Além disso, a desconsideração pelo outro e a transgressão de uma norma social também caracteriza a violência. Entretanto, não vamos transformar este capítulo em mais uma página policial de jornal. Os motivos que levam a uma atitude violenta por parte de um indivíduo podem variar muito, porém, nos interessa também estudar a violência que causa danos a milhões de pessoas cotidianamente, que, no senso comum, não é percebida como violência direta à pessoa. Continuando aqui, ó. O ato violento é condenado pelo Código Penal brasileiro sob diversas formas e aquele que o comete, dependendo da gravidade do ato, pode sofrer pena de reclusão ou multa. Ora, está escrito na Constituição brasileira que todo cidadão tem direito a uma vida digna, mas isso não ocorre, tá? Isto é violência, mas quem é o culpado de cometer esse crime? O Estado? O político? Note-se que esta entidade não se encontra no Código Penal, que fala apenas em pessoas concretas que diretamente cometem violência. Então, aqui uma indagação boa que o livro faz é que um dos preceitos mais básicos da Constituição brasileira é que todo cidadão brasileiro tem direito a uma vida digna. E grande parte dos brasileiros não tem direito a essa vida digna. Não tem moradia, não tem direito à saúde, não tem direito à educação. Tem muita gente que mora num bairro onde não tem um posto de saúde. E quando tem, não tem médico para atender. Então isso não é uma vida digna. E quem é que não está proporcionando essa vida digna para essas pessoas? O Estado. Mas nas regras básicas aqui do Código Penal, não se tem nada contra penalizar o Estado que
não está cumprindo com esse papel e, em teoria, está causando uma violência contra essas pessoas, tá? Então, é um ponto a se pensar. Como que o Estado pode ser responsabilizado por não cumprir o seu papel em dar uma vida digna para as pessoas? Continuando aqui, ó. Vejamos um caso ocorrido em São Paulo em 2002. O promotor de justiça José Carlos Blatt se perguntava por que existiam tantos ferros velhos em São Paulo. Será que aconteciam tantas batidas de carro para justificar tamanho comércio? O promotor de justiça, então, junto com seus colegas de gabinete, ficou 45 dias na Avenida Rio das Pedras, onde se concentram os ferro-velhos. Eles conseguiram fechar 3 estabelecimentos, continuando aqui, ó, e, ao contrário da polícia, apreenderam todas as peças roubadas. Depois fizeram um levantamento na Secretaria da Fazenda e observaram que apenas em um deles havia 1.000 carros importados. Continuando. Foram necessários 95 caminhões para levar o material apreendido no valor de mais de 25 milhões de reais em peças de carros importados. Um fenômeno interessante. Os 40 ferro-velhos resolveram fechar nessa época. Posteriormente, foi feito um levantamento sobre a ação, se a ação teria alguma repercussão sobre o número de roubos e furtos de veículos na metrópole de São Paulo. Os sindicatos das seguradoras informaram que a incidência daqueles delitos caiu 25% naquele período. Né? Foi retirado aqui dessa revista Caros Amigos. Conclusão: roubo e furto são crimes previstos no Código Penal. Mas e o ferro velho que incentiva essas ações? O que fica evidente neste caso, porém, não explícito, o ferro velho não é condenado. Aí tem, continuando aqui, né? Ó, a gente tem uma imagem, né, do ferro velho e tem assim: qual o papel dos desmanches nos índices de roubos de carros nas grandes cidades? Na foto, o policial do DEIC, Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, vistoria o maior desmanche de carros do estado de São Paulo, localizado no ferro velho Tancredão Autopeças, em Campinas, em 2002. Então, aqui é uma coisa interessante. Os promotores, eles analisaram que o índice de roubo e de carros na cidade de São Paulo, ele estava intimamente atrelado a esses donos de ferro velhos. O cara identificou que só em um deles tinha mais de 25 milhões em peças de carros importados. Então, aqui é interessante que o crime, né, o crime é roubar os carros. Mas aqui tem outra empresa que está cometendo um crime porque ela está recebendo esses equipamentos roubados e ele incentiva cada vez mais o roubo. Ou seja, o ladrão ele vai roubar porque ele sabe que tem um ferro velho que vai comprar as peças do carro que ele roubar. Então, no Código Penal tem lá a punição para esses bandidos que vão roubar os carros. E a punição para os donos de ferro velho, tá? Claro, tem no Código Penal sobre receptação, tal, mas esses caras aqui muitas vezes escapavam porque muitos deles já eram ricos, já tinham esses donos de ferro velho, já eram extremamente ricos, então conseguiam escapar. Então, mais uma questão dessas injustiças sociais que ocorrem no Brasil. Continuando. Penitenciários de São Paulo e do Rio de Janeiro são locais de concentração de organizações criminosas. Assaltantes perigosos, traficantes pequenos e grandes, ladrões de galinha e assaltantes de bolsa de velhinhas ficam todos juntos em celas superlotadas e insalubres, ociosos, comendo precariamente, sem a assistência médica ou psicológica. O que esperar desse ladrão de galinhas ou do assaltante de velhinhas, negros em sua maioria, quando são maltratados e torturados? Será que não é mais fácil para eles se submeterem ao grande traficante que lhes oferece fuga e um salário se estiverem a seu serviço? Então, isso aqui é uma indagação, né? Que é o que acontece muito no Brasil. Então, o cara comete um crime simples e ele é mandado para uma cadeia e fica à mercê e junto com grandes traficantes, grandes bandidos já de alta periculosidade, e muitas vezes eles acabam se sucedendo a esses bandidos. Ao invés de sair de lá regenerados, essas pessoas acabam saindo de lá, como dizem
popularmente, né, eles vão lá e se diplomam na faculdade do crime, né? E essa é uma falha do Estado, que não deveria deixar pessoas que cometem crimes simples juntamente com presos de alta periculosidade. Deveria haver uma separação, mas todo mundo sabe que não há essa separação, né? E que eles acabam muitas vezes entrando para o crime de vez, ao invés de serem regenerados. E esse é o grande problema do sistema carcerário brasileiro. As pessoas que entram lá não entram para cumprir uma pena e se regenerar. Elas entram e, na grande maioria das vezes, elas saem pior do que entraram naquela instituição, tá? Continuando. Veja na tabela acima a relação entre o número de vagas e o número de presos no Brasil. Em 2015, um levantamento efetuado junto ao sistema prisional brasileiro revelava um déficit bem superior ao apresentado na tabela 3, da ordem de 244 mil vagas para um total de 615.933 presos. O país apresentava naquele ano a quarta população carcerária do mundo, atrás apenas pela ordem dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Isso aqui é um dado interessante para a gente entender também o que acontece nas cadeias aqui no Brasil. A grande maioria das cadeias no Brasil é superlotada. Então, como ele diz aqui, ó, se tem 244 mil vagas, tem 615 mil presos. Então, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, porque o que acontece? Com essas cadeias superlotadas, o Estado ele não vai conseguir dar a chance para que esses presos se regenerem ali dentro da prisão, que é colocar ali dentro locais de trabalho, locais para que esses presos eles possam estudar e aí pensar em tudo que eles fizeram de errado e em sair daquele local regenerados. Em compensação, o que acontece é, como a gente já falou antes, eles ficam misturados com outros presos de todo tipo e acabam saindo de lá pior, ficam ociosos, né? Não trabalham, ficam presos em condições totalmente precárias e insalubres e acabam saindo de lá pior do que entraram. Continuando. Segundo outro promotor de justiça de São Paulo, Roberto Porto, nenhum dos líderes do PCC entrou nas penitenciárias como homicida e traficante. Eram presos comuns que deveriam estar fora do sistema carcerário em no máximo 3 anos. Eles se tornaram criminosos pesados dentro do sistema carcerário, sob a proteção do Estado. Então aqui, ó, mais um dado que foi um próprio promotor que indicou que os líderes dessas grandes facções entraram, quando começaram, eram pequenos, tinham cometido pequenos crimes, só que depois acabaram entrando cada vez mais no mundo do crime, ou seja, provando que o Estado não consegue a função principal de um presídio, que é, além de tirar a pessoa da sociedade, é de regenerar, de tentar fazer com que essa pessoa se regenere para poder voltar para a sociedade. A gente tem que lembrar que no Brasil não tem pena de morte nem prisão perpétua. Então, todo esse sistema carcerário brasileiro, a finalidade dele é essa: é manter a pessoa ali por um tempo, mas que tem que preparar ele para que ele retorne para a sociedade um tempo depois. Justamente porque não há prisão perpétua nem pena de morte, tá? E é justamente o que não acontece no Brasil. Essas pessoas entram lá e não têm a oportunidade de serem preparadas para uma vida em sociedade. Tá? Continuando. Para o promotor, a responsabilidade disso é do Estado. Não é para menos que o ministro da Justiça no primeiro governo Lula, 2003 a 2006, Márcio Tomás Bastos, tenha dito numa entrevista ao programa do Jô Soares que o preso comum faz mestrado, doutorado e pós-doutorado em criminalidade violenta nos presídios brasileiros. Pense a respeito dessa ideia e relacione com a proposta de redução da maioridade penal. Vamos continuar aqui, ó. Mas então devemos continuar culpando somente os criminosos de rua menores, pretos ou quase pretos, ou quase brancos de serem responsáveis pela violência nas grandes cidades? Vamos continuar aqui, ó. Drogas. Brancos que produzem, brancos que consomem, negros que consomem e morrem. Vamos ler aqui, galera, ó. Os sociólogos Manuel Castells e Loic Vaquant, estudiosos da globalização e da criminalidade urbana, respectivamente, afirmam que é necessária uma análise global deste fenômeno
para não cairmos no erro de responsabilizar quem, na verdade, muitas vezes é vítima de um sistema econômico e social maior. Castells afirma que a criminalidade instituída como organizações criminosas e seus associados é um fenômeno novo que afeta a economia e as relações sociais e principalmente os jovens. Continuando aqui, ó. A Cosa Nostra italiana, a máfia americana, os cartéis colombianos e mexicanos, as redes criminosas nigeriana, a Yakuza japonesa, as máfias russas, os piratas somalis, os traficantes de heroína afegãos, entre outros, formam uma rede de organizações criminosas que ultrapassam fronteiras, realizam comércio de drogas, armas, crianças, órgãos humanos, prostituição, falsificação de mercadorias, cartões de crédito, identidade, mercadorias roubadas e etc. O poder econômico que essas redes possuem ultrapassa inclusive o peso de determinados países como Estados Unidos, Brasil, México, movimentando bilhões de dólares anualmente. A conferência promovida pela ONU em 1994 sobre o crime global organizado estimou que o comércio mundial de drogas, por exemplo, atingiu a cifra de 500 bilhões de dólares por ano, o que significa uma cifra maior que o valor das transações globais envolvendo petróleo. Dados divulgados em 2012. Porém, sobre o crime organizado transnacional, além do tráfico de drogas, contabilizado tráfico de pessoas, contrabando de migrantes, tráfico de armas, crimes contra o meio ambiente, entre outros, informavam que eles geravam um montante de 870 bilhões de dólares por ano, valor equivalente a 7% das exportações mundiais de mercadoria. Segundo dados da Força Tarefa de Finanças do G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, 120 bilhões anuais do sistema financeiro mundial, as bolsas de valores, foram provenientes do tráfico internacional de drogas. São conhecidas as conexões da máfia siciliana com as redes bancárias da Itália e com toda a elite política e empresarial daquele país. Em anos mais recentes, escândalos envolvendo vazamentos de informações sobre depósitos em contas bancárias vinculadas a bancos suíços revelaram em 2015 quantia de ordem de 400 bilhões de dólares do tráfico internacional de drogas, circulando por essas agências bancárias legais. Analisando esses dados aqui que o livro dá para a gente, galera, a gente entende de o porquê que quem está morrendo nas grandes cidades no mundo são os jovens pobres negros, tá? Porque os caras que comandam esses grandes cartéis, principalmente aqui de drogas e de outros crimes, como foi citado aqui na outra página, esses caras são muito ricos e eles têm conexões com políticos, né? Foi colocado aqui os dados, ó, que os caras têm conexões políticas com bancos gigantescos em toda a Europa. Então os caras movimentam bilhões e bilhões de dólares por ano. Então é por isso que esses caras continuam agindo. E os governos, os estados, eles acabam se concentrando em pegar os chamados peixe pequeno, que é os aviãozinhos que vendem droga, os pequenos traficantes de droga. E não se concentram nesses grandes traficantes que transferem cerca de 400 bilhões para os bancos europeus. Todo o dinheiro esse que pode ser rastreado, só que não há um interesse em rastrear, porque instituições financeiras ganham muito dinheiro com esse montante de dinheiro que é colocado por esses grupos criminosos, tá? Continuando. Em relação ao narcotráfico na América Latina, Castells afirma que ele depende da demanda e da exportação de seu principal mercado, os Estados Unidos. Além disso, a indústria do tráfico é totalmente internacionalizada, com divisão de trabalho e produção. O componente essencial de toda a indústria da droga, ou seja, sua sobrevivência, é o sistema de lavagem de dinheiro. Isso sem falar da necessidade de corrupção e de penetração no meio institucional, o Estado, os políticos e os burocratas. Para poder funcionar em todas as etapas do sistema, em suma, o crime organizado só é capaz de sobreviver através da corrupção e intimidação dos funcionários do Estado, e o cumprimento de todo o conjunto de transações é assegurado por meio do uso da violência em um nível extraordinário.
Aqui ele está colocando que se esses grandes impérios de traficantes de droga e outros crimes organizados eles só existem porque muito desse dinheiro ele é lavado, né? Vocês já sabem o que é lavagem de dinheiro. É pegar um dinheiro que é ilegal, que vem de algum tipo de crime, e transformar ele num dinheiro legal, tá? Então, por exemplo, é você pegar um dinheiro que veio do, sei lá, do tráfico de drogas, e aí você começar a investir numa loja, né? Pode ser numa loja de chocolates, né? Que tá muito famoso isso aí ultimamente. E aí você vai investindo dinheiro ali de pouquinho em pouquinho naquela loja e depois você recebe um lucro por essa loja e você acaba lavando esse dinheiro, ou seja, era um dinheiro que era do crime e ele acaba sendo se torna um dinheiro legal com isso, tá? E aqui eles fazem isso devido a esse grande movimentação de dinheiro, eles só conseguem fazer isso quando eles corrompem os funcionários do Estado. Estão corrompendo político, corrompendo funcionários de alto escalão de alguns governos, para que esse crime ele passe desapercebido, tá? Continuando. Paulo Lins, carioca, autor da obra Cidade de Deus, que inspirou o filme com o mesmo nome, afirmou no documentário Notícias de uma Guerra Particular, de 1999, que quem consome a grande quantidade de drogas no Brasil não são as pessoas do morro. Essas servem apenas como mão de obra barata entre os grandes traficantes e os consumidores do asfalto. No diagrama a seguir, podemos ver, por exemplo, a estrutura de uma quadrilha e sua hierarquia nos morros do Rio de Janeiro. Então, aqui a gente tem um gráfico ó, com a estrutura de uma quadrilha criminosa. Né? Ó. Você vai ter aqui o dono, o gerente geral, o gerente de soldados, os soldados, o fiel. Tal. Tem toda uma hierarquia, tá? Do mais alto ao mais baixo. Aí, continuando aqui, ó. Nesta estrutura hierárquica, vemos claramente os princípios organizativos do tráfico de drogas. Entretanto, várias questões ficam em aberto. De onde vêm as drogas? Ou melhor, quais são os fornecedores, os atacadistas, né, os caras que levam para esses caras do morro aí venderem? Já que em nosso país não se produz cocaína, né? Então, essa cocaína está entrando no Brasil de algum lugar. E se está entrando, é porque está tendo a conivência em muitos locais de autoridades, né, que deviam fiscalizar isso, ela está passando. E esses fornecedores, sendo de fora do país, tem alguma ajuda para que essas mercadorias entrem no Brasil? E quem são os consumidores do vapor? Já que se sabe que o custo das drogas vendidas é alto para o poder aquisitivo dos moradores das favelas. Se os governantes têm conhecimento dessa rede, por que não atuam na fonte fornecedora das drogas e no consumo delas? Isso é um ponto interessante, tá? A gente vê sempre essas notícias sempre relacionadas a buscar essas quadrilhas que estão nos morros e esses vendedores ali do morro. Mas a gente não vê notícias sobre o país estar intensificando essa busca pela fonte das drogas, da onde elas vêm, que geralmente elas vêm da Colômbia, Bolívia. Então, tentar ver quem são esses grandes fornecedores de droga que vêm para o Brasil, né? E outra coisa que também não é dado em cima são naqueles membros de classe média e classe média alta que são usuários de droga, tá? Quando um filho de um cara rico ele é pego usando droga, levam ali no máximo para o distrito policial e logo ele é liberado, né? Porque o pai dele é influente, a mãe dele é influente e assim por diante. Então não acontece nada. Continuando. O mais grave, porém, é o fornecimento de armas. De onde elas vêm? Segundo o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Hélio Luz, grande parte das armas em mãos dos traficantes são produzidas nos Estados Unidos da América e na Suíça, mas também na Alemanha, na Rússia, continuando aqui, e em Israel. Existem até submetralhadoras, pistolas e fuzis que a própria Polícia Militar e o Exército Brasileiro não possuem, com certeza, né? A gente vê nas imagens dos jornais os traficantes com armas super modernas e a polícia brasileira usando revólver 38, né? Então alguma coisa está muito errada aí.
Como é que essas armas conseguem chegar lá, né? Então está tendo uma conivência de alguém para que essas armas consigam chegar nesses locais. A conclusão que se pode chegar é que o gerente geral, do gerente geral ao olheiro, a mão de obra do tráfico é constituída de moradores dos morros cariocas, filhos de trabalhadores, continuando aqui, ex-trabalhadores desempregados, meninos e meninas entre 10 e 16 anos, pretos ou quase brancos, que ou não têm condições de ter um trabalho digno ou quando têm, são seduzidos a ganhar mais no tráfico. Diversos estudos, dossiês e comissões parlamentares de inquérito, CPIs, já concluíram que o crime organizado, como afirma o promotor José Carlos Blatt, não sobrevive sem a participação do Estado. Portanto, o que se configura é que o problema da violência nas grandes cidades diz respeito essencialmente àquilo que Vacuan denomina de capitalismo de pilhagem, ou seja, um grande negócio capitalista internacional que se utiliza da mão de obra barata de jovens da periferia, em sua maioria negros, não institucionalizado oficialmente e que, por sua vez, traz consequências catastróficas para a população das grandes cidades. Balas perdidas nas disputas entre bandos ou durante ações policiais em bairros localizados nas periferias, inseguranças nas ruas, a morte de milhares de jovens antes de completarem 18 anos, entre outras coisas. Continuando. Mas se o Estado e suas instituições, polícia, exército, não são suficientes no combate à criminalidade, como se caracteriza sua atuação diante dessa barbárie? Ou melhor, quais as soluções apresentadas pelos dirigentes de Estado e governo para diminuir e combater a criminalidade urbana e o narcotráfico, né? A gente está cansado de saber quais são, qual é o modus operandi do Estado em relação à criminalidade, né? Mas vamos ler aqui. Vacuant nos fornece a resposta revelando que, com o advento do neoliberalismo, isto é, com a ausência ou diminuição de toda a rede de proteção social, que são hospitais, escolas, saneamento, assistência social, etc., não resta alternativa para o Estado senão aquela de investir na repressão, substituindo sua função de Estado de previdência pelo Estado de penitência. Pronto, o autor ele conseguiu definir exatamente como funciona aqui no Brasil. O Estado ele deveria ser isso daqui, ó, um Estado de previdência. O que é um Estado de previdência? É um Estado que ele está prevenindo com que os jovens entrem no mundo do crime. Como é que o Estado ele faz isso? Ele tem que chegar às pessoas em todos os seus aspectos. Ele tem que ter hospital com vagas, né, com bom atendimento para as pessoas. Ele tem que ter escolas boas, com bom atendimento para os alunos, com boas condições de ensino. Não adianta só ter uma sala com o telhado todo quebrado, com calor, com falta de livros didáticos, com falta de material para se exibir vídeos, para que o professor possa trabalhar mais corretamente. Então tem que ser uma escola boa, uma escola de qualidade, tá? Uma escola com banheiros de qualidade, saneamento básico, né? Que a gente está cansado de ver nos nossos bairros que não tem saneamento básico, né? Perto da nossa escola a gente vê o esgoto correndo a céu aberto o tempo inteiro, tá? Então, esse é o estado de previdência, é o estado que vai prevenir com que o jovem ele não queira entrar para o mundo do crime. E o jovem ele acaba entrando para o mundo do crime porque ele não vê nenhuma perspectiva de melhora na sua condição de vida, tá? E aí o Estado, como é no Brasil, ele se torna um estado de penitência. O que é o estado de penitência? Ele vai penalizar aquelas pessoas que acabam indo para o crime justamente porque ele falhou em providenciar a cidadania para essas pessoas, tá? Continuando. O que o autor quer dizer é que o Estado quer dizer que o Estado se torna um Estado penal, deixando de lado seu papel de assistência aos cidadãos e seus direitos. E ciente da situação caótica que cria, violência, insegurança, etc., tem como única solução aumentar a repressão, a vigilância, o quantitativo de cárceres, né, de prisões, e o aparato militar. Exemplo dessa orientação é a política da tolerância zero, praticada na cidade de Nova York nos anos de 1990.
Em Manhattan, na administração do prefeito Rudolph Giuliani, 94 a 2001, houve um aumento do efetivo policial de 34 mil para 46 mil, enquanto que na área de serviços sociais houve uma redução de 30%, baixando o número de empregados para 13.400. A política de tolerância zero tem como essência extirpar a delinquência, a violência urbana, as incivilidades que, segundo o Estado, são simultaneamente as causas e os resultados da violência, principalmente nas áreas ditas sensíveis, isto é, periferias, favelas, guetos, guetos negros, bairros pobres e degradados. Além disso, seria necessário afastar das ruas, dos parques e dos trens os pobres ameaçadores à ordem. Ou seja, tal política parte da ideia de que o abandono das ruas favorece a criminalidade. Então, o autor ele deixa claro aqui que esse Estado neoliberal que a gente vive aqui no Brasil e em outros estados capitalistas, né, como nos Estados Unidos, ele, nessa situação de criminalidade e de tentar prevenir com que os jovens no futuro eles entrem para a criminalidade, eles acabam reduzindo os investimentos em educação, saúde e aumentando cada vez mais os investimentos em repressão, que é exatamente o que a gente está passando no Brasil agora, né? O atual governo ele acabou de reduzir os gastos com saúde e educação para os próximos anos e ele mantém os gastos com o militarismo para os próximos anos, né? O governo do estado do Ceará também tem essa prerrogativa, porque vocês podem ver que a cada ano que passa, concurso para a Polícia Militar, concurso para a Polícia Militar, concurso para a Polícia Militar. Então, a cada ano efetivando cada vez mais policiais militares, policiais militares, policiais militares e aumentando cada vez mais esse estado penal em que não se busca a melhoria da cidadania das pessoas, e sim penalizar, né, cada vez mais as pessoas que acabam se desviando do caminho da cidadania, tá certo? Então essas aqui são as reflexões desse capítulo, galera. Eu quero que vocês leiam bem esse capítulo, estudem. Eu vou colocar uma atividade, né, no Google Sala de Aula referente a esse capítulo, e aí na próxima aula a gente vai passar para o próximo capítulo, tá bom? Então, até mais, pessoal, e a gente se vê na próxima aula. Tchau!